O Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos, mas muita coisa ainda precisa de melhorias. Para falar sobre direito do consumidor, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Walter Moura. Obrigada por sua presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Para começar a nossa entrevista, vamos falar de uma máxima. O cliente sempre tem razão. Ela realmente vale? Essa máxima ela é uma máxima bastante antiga, utilizada pelos varejistas para poder agradar e atrair a clientela. Ela é uma máxima que caiu bastante do uso, principalmente nesse momento em que o judiciário tem recebido tantas reclamações do consumidor e ela tem sido utilizada para saber, será que o consumidor tem razão nas reclamações do judiciário? Ela ainda tem uma grande serventia. O consumidor que reclama, ele não reclama em vão, ele reclama de algum defeito ou de alguma falta de qualidade do produto ou do serviço. Se há reclamação, não necessariamente ela vai ser procedente no judiciário, mas é bom que os fornecedores e as autoridades que fiscalizam o mercado prestem atenção naquela reclamação, porque por detrás daquilo pode haver inclusive um crime, por exemplo, contra a concorrência ou contra o mercado regulado. Então, é bom sempre estar atento às reclamações do consumidor, sejam elas fundamentadas ou não. E o consumidor, nos dias de hoje, ele está mais consciente dos seus direitos e deveres? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação excepcional no Brasil, não só pelo jargão de que ela pegou, mas também porque ele teve envolvimento, as raízes do Código se lançaram no terreno e no tecido social e hoje um pedacinho de cada cidadão sabe dos seus direitos de consumidor. Olha, eu não sei se todos os brasileiros sabem de cor algum dos seus direitos como que estão previstos no Código Civil. Eu não sei se todo brasileiro sabe de cor um dos direitos previstos no Código Penal, por exemplo, até no Código Ambiental. Mas no Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe, por exemplo, que venda casada é proibido, todo mundo sabe que publicidade tem que ser veraz. Então, realmente é uma legislação que deixou o brasileiro mais consciente. E o que a gente pode destacar nesses 25 anos que o Código do Consumidor está em vigor? Bom, o primeiro ponto realmente há uma simbiose entre consumidor e cidadão. É uma lei que pegou e foi reconhecida principalmente pela jurisprudência do Brasil. O Supremo, o STJ e os tribunais regionais e estaduais incorporaram a categoria jurídica de consumidor como algo válido e que tem repercussões. Poderia ser uma lei que não tinha pego e a gente poderia estar tratando aqui de usuário ou de cliente, mas o fato é que quando eu falo a palavra consumidor, isso se tornou um centro de atenção do legislador, do juiz e também do executivo. E esse é o primeiro passo. Nós temos a consolidação dessa categoria e, enquanto categoria reconhecida, nós temos que manter a proteção dos direitos que a gente teve nos 25 anos, para que nos próximos 25 anos a gente esteja ainda comemorando a existência do Código e não se lastimando por eventuais retrocessos. É importante, nos próximos 25 anos, garantir que não haja retrocesso na defesa do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor que está em vigor, ele precisa de mudanças? Mudança não. Ele tem que ter mantida a sua essência, o seu espírito. O que ele precisa, e já está na nossa Casa Legislativa, é de uma atualização, principalmente para 3 pontos que não existiam com tanta normalidade na década de 90. São eles o tratamento do consumidor superendividado, que são essas captações de empréstimos com juros altíssimos e a incapacidade da família pagar essa dívida, que é a insolvência do cidadão comum. Então, temos que tratar o superendividado com uma ferramenta legislativa mais atual, que seria por dentro do Código de Defesa do Consumidor, daí o PLS 283. O outro ponto é o comércio eletrônico, é uma nova praça que não é material, é diferente você comprar uma coisa dentro da loja e pela internet. Isso cresceu demais, precisa o legislador, o juiz, ele precisa de mais ferramentas legislativas para poder julgar os casos. E o terceiro ponto é o fortalecimento dos PROCONs. Os PROCONs, eles podem avançar na sua perspectiva de resolver o problema do cidadão para que o judiciário seja desafogado.
Um ponto que sempre gera muita dúvida, principalmente para o consumidor, é sobre informações sobre quem ficou devendo e está com o nome no SPC ou Serasa. Por quanto tempo o nome deve ficar nesses registros? O nosso código estabelece claramente que é no máximo 5 anos a contar da contração da dívida. Infelizmente, a desorganização de alguns serviços de proteção ao crédito mantém esse nome ad eterno. Daí porque o judiciário julga tantas questões de banco de devedores. Infelizmente, o Brasil, nesse momento, está com alto nível de inadimplência e essa situação está cada vez mais recorrente. O senhor tocou num ponto interessante também, que muita gente fala sobre esse assunto, que a venda casada, ela realmente é proibida. A venda casada é vedada no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ela é muito conhecida do brasileiro porque a gente sempre comprou produto que, às vezes, você tinha que adquirir para buscar o que você tinha na essência. Eram aquelas embalagens que vinham com um produto e outro a tiracolo. É você hoje ter que fazer um financiamento e necessariamente contratar um seguro da própria instituição financeira. Isso daí acaba restringindo suas opções e aumentando o preço do produto, porque você deixa de pesquisar o segundo produto ou comprando coisa que você não precisa, que é supérfluo. Então, a venda casada, por incrível que pareça, é uma das práticas mais conhecidas, ela é extremamente disciplinada pela vedação, mas, infelizmente, a gente continua a vê-la na praça brasileira. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Conversei com o Dr. Walter Moura, advogado especialista em Direito do Consumidor. Obrigada por sua presença. Obrigado, Fernanda.